Queridos, hoje é ceia, primeira ceia do ano, e trazer a mensagem, uma mensagem que nos traz à memória algo que aconteceu há 2000 anos atrás, aproximadamente, talvez mais um pouco do que 2000 anos, que foi o sacrifício de Cristo Jesus. Hoje nós estamos em 2026 e o sacrifício dele foi 33 anos depois, quase 2000 anos estamos fazendo desse acontecimento. Mas a ceia do Senhor, ela não é somente um memorial. A ceia do Senhor também, ela é uma cerimônia de comunhão. A ceia do Senhor, ela é uma cerimônia de comunhão não somente entre nós, mas uma cerimônia de comunhão entre aqueles que temem ao Senhor com o seu Deus. Isto é a celebração da ceia. Mas também é uma cerimônia onde nos dá esperança. Porque nesse texto que nós vamos ler de 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 26, ele diz para que nós celebremos a ceia até que ele volte. Então ele faz uma promessa e que nós aguardamos e que nós imaginamos que não está tão longe. Por que o pastor Mendes diz isto? Porque a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, ela narra vários acontecimentos que deveriam acontecer, que prenunciavam a sua vinda. E muito do que está escrito na Bíblia Sagrada, e que ela foi escrita há aproximadamente o mesmo período do sacrifício de Cristo, está acontecendo hoje. E nós estamos vendo, parece que o tempo está galopante, o tempo está talvez nem galopante, está voando mesmo. As coisas estão acontecendo numa velocidade que passa muitas coisas desapercebidas da gente. As guerras e rumores de guerra por todos os lados estão acontecendo hoje. E a única coisa que eu vejo que falta acontecer para o grande dia desta promessa da volta de Cristo acontecer, precisa acontecer o reinado do anticristo, que é universal. E eu creio que isto vai acontecer breve, mais rápido do que a gente imagina. Porque a universalização de muitas coisas que achávamos impossíveis de acontecer, está acontecendo hoje. Está acontecendo agora. Os jornais não noticiam tudo o que está acontecendo porque não acompanham, não têm condição de acompanhar a velocidade dos acontecimentos. Só um exemplo, um dos países onde a guerra está mais sangrenta, é um país bem pequeno da África, chamado Iêmen, onde tribos estão sendo dizimadas. A nossa Junta de Missões Mundiais tem pedido oração pelos missionários da Venezuela, que são muitos nossos missionários que estão lá, e nós temos ouvido noticiários do que está acontecendo ali. Passou a semana passada a respeito da retrospectiva, antes do final do último dia do ano, falando sobre o Iêmen. Foi a única notícia que eu vi durante o ano de 2025 sobre o Iêmen,
onde a guerra está assolando a muitos ali naquele pequeno país. Mas a guerra que tem sido narrada pelos noticiários é Ucrânia e Rússia, é Estados Unidos e Venezuela, é Israel e o Hamas, mas existem muitas outras guerras que não têm sido noticiadas. O nosso Brasil é um país que julga estarmos em paz, mas a guerra está sendo travada com a violência que tem acontecido, onde o Brasil estava no noticiário, na retrospectiva, onde morre mais gente no Brasil do que em muitos países que estão em guerra. A violência. Nós não temos segurança. Nós temos medo de, ao sairmos à noite em casa, encontrarmos com alguém porque não sabemos se a pessoa é de boa índole ou não. Não sabemos se vamos ser assaltados ou não. Ontem eu fui fazer uma compra e, ao chegar naquele comércio, 20 minutos antes, os assaltantes passaram por ali e assaltaram a senhora que atende ali naquele pequeno comércio, e a mulher quase não conseguia falar de tão nervosa que estava. O Brasil não está em paz. Nós não sentimos segurança. E precisamos orar pelo nosso país. Abram, por gentileza, suas Bíblias ou acessem no celular. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 26. E diante de tudo isto, nós precisamos olhar para a nossa própria vida. Precisamos olhar de que maneira nós estamos nos comportando diante do que o Senhor Deus deixou para nós, a Escritura Sagrada. Mesmo sentados, reverentemente ouçam o que diz a Escritura Sagrada, que diz o seguinte: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim. Sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês versículo 26, porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Graças te damos, Senhor, pela Tua palavra, que nos estimula a viver em santidade. A Tua palavra que nos motiva a observá-la, a praticá-la, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus e o Senhor se agrada da nossa santidade. Estamos hoje aqui no primeiro domingo do ano de 2026, numa cerimônia solene, onde estaremos participando da primeira ceia, onde traz à memória o Teu sacrifício e também as Tuas promessas de volta. Fala aos nossos corações através da Tua palavra. Usa o Teu servo como instrumento em Tuas mãos. Pois oramos assim no nome do Teu Filho Jesus. Amém. E amém. A ceia do Senhor é uma das ordenanças mais sagrada, mais importante deixada por Cristo Jesus para a sua igreja. Nós temos duas ordenanças de Cristo para ser celebrada como igreja. Uma delas é o batismo. A outra é a ceia.
Mas existem muitas outras ordenanças para praticarmos de forma individual. Já tive contando mais ou menos 80 ordenanças individuais. São ordens de Cristo para que nós pratiquemos. Mas para praticarmos como igreja do Senhor, e não podemos fazer de outra forma. Sozinho eu não posso celebrar a ceia, sozinho eu não posso me batizar. Mas a ceia do Senhor e o batismo é para ser celebrada como igreja, corpo de Cristo. E a ceia é uma das mais importantes ordenanças de Cristo para a sua igreja. Não é um ritual vazio. Às vezes a gente tem medo de a ceia do Senhor se tornar um ritual vazio pelo fato de celebrarmos todo mês. Nem também é apenas um símbolo religioso. A ceia não é somente isto. Antes de tudo, a ceia é um memorial de profunda reflexão espiritual. A ceia, ela é isto para nós e deve ser. É um memorial de profunda reflexão espiritual no qual a igreja relembra o sacrifício de Cristo Jesus, reafirma a sua comunhão com Ele, mas não somente com Ele, reafirma também a nossa comunhão, a comunhão entre nós. A ceia ou é a nossa Páscoa. A ceia, na verdade, é a nossa Páscoa do Novo Testamento. No Velho Testamento, o memorial do povo de Deus, da libertação deles do cativeiro do Egito, era a Páscoa. Deus determinou que o seu povo celebrassem a Páscoa uma vez por ano, para que eles não se esquecessem a maneira poderosa e milagrosa com que Deus os libertou do cativeiro do Egito. Era uma cerimônia, era uma festa que era uma semana inteira e era proibido qualquer pessoa de Israel trabalhar durante esses dias. Era reservado exclusivamente para esta festa da Páscoa, ou a festa dos pães sem fermento. Como era que deveria ser celebrada essa Páscoa? Com ervas amargas e com pão sem fermento, porque tinha todo um símbolo, a celebração da Páscoa. Deveria ser com um cordeiro de 1 ano sem defeito, sem mancha, sem mácula. E era para ser comido em família. Se o cordeiro fosse grande demais para uma família, se a família fosse pequena demais para comer o cordeiro, deveria juntar-se a uma outra família para comerem juntos aquele cordeiro. As ervas eram amargas, tinha sempre que ter as ervas amargas para lembrar a vida amarga que eles viviam na escravidão. Eles não se esquecerem de forma nenhuma como eles viviam e que Deus os tirou com o braço forte. O pão era sem fermento, porque a maneira como eles saíram foi apressada. E pão que sai apressado, o fermento mesmo que coloque, ele não fermenta. E o fermento simboliza o pecado. Então não podia pôr fermento na massa. Se pusesse fermento na massa para fazer o pão, aquela família estava condenada à morte. Havia entrado maldição naquela família. Então tudo isso tinha um símbolo. E a celebração da ceia hoje para nós é um memorial também.
A ceia do Senhor é o memorial de como nós vivíamos uma vida amarga de pecado, porque o pecado causa sempre dano na nossa vida, causa dano à nossa família, o pecado sempre traz muitos males à vida de quem pratica o pecado. E não somente na vida de quem pratica o pecado, porque quem ama o pecador que praticou o pecado sofre tanto quanto quem pecou. E a ceia do Senhor é para nós lembrarmos do tamanho do amor de Deus por nós. É para nós lembrarmos que o sacrifício do verdadeiro Cordeiro Pascual, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, porque aquele Cordeiro da Páscoa tinha também a simbologia de assumir os pecados de toda a família. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, há 2000 anos atrás, ele morreu uma única vez na cruz, morrendo a nossa morte. E ele pede que nós celebremos a ceia do Senhor sempre em memória do que ele fez por nós, da tamanha demonstração de amor por nossos pecados, por nós. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele assumiu o nosso lugar na cruz. Tamanha demonstração de amor, e não há pecado que o Senhor Jesus não assumiu na cruz. Não há pecado grande, nem pecado pequeno. Quando ele esteve naquela cruz, foram os nossos pecados que o conduziu ali. E a cerimônia da ceia é trazermos à memória a maneira com que o Senhor Jesus Cristo nos libertou do cativeiro do pecado. Porque se ele não tivesse ido à cruz, e se ele não tivesse ressuscitado, porque não é só a morte de Cristo, é a sua ressurreição. Porque quando ele disse para nós trazermos a lembrança do que ele fez, ele diz até quando devemos celebrar, até que ele venha, até que ele volte. Cristo não morreu e permaneceu morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, e a celebração da ceia é uma celebração também de esperança. A celebração da ceia é uma celebração de autoexame. Como nós estamos vivendo diante de Cristo Jesus? Como é que está a nossa vida diante da igreja de Cristo, chamada de corpo de Cristo? Porque às vezes nós achamos que estamos bem com Cristo, estamos bem com Deus, sem estarmos bem com a igreja, e não funciona assim. Ao participarmos da ceia, nós somos convidados a olharmos para 3 direções: para trás, o passado, o que Cristo fez por nós; para dentro de nós, há um autoexame, examinar se nós estamos participando da ceia de maneira correta, com o sentimento correto, com a atitude correta. E também a ceia do Senhor traz-nos à memória o futuro. No versículo 24, o Senhor Jesus Cristo diz, agradeceu a Deus, partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim. O pão, ele nos lembra o corpo de Cristo entregue por nós. O cálice, ele lembra o sangue de Jesus Cristo que nos limpa de todo o pecado derramado na cruz. A ceia aponta diretamente para o Calvário, onde o Filho de Deus pagou o preço
dos nossos pecados. Participar da ceia do Senhor é declarar que nossa salvação não vem das obras. Não é a nossa bondade que nos aproxima de Cristo, mas a nossa obediência, a nossa fidelidade. Não é o nosso sacrifício, mas o sacrifício dele. Este foi que nos salvou. E a salvação de Cristo, ela é eterna quanto à sua duração. Nós não a perdemos. Graças a Deus. Porque se dependêssemos de nós, para sermos salvos, todos nós estaríamos completamente perdidos. Não depende do que fazemos ou deixamos de fazer. É em quem está a nossa confiança, é em quem está a nossa fé. Isto é que faz toda a diferença. E participar da ceia é declarar que a nossa salvação não vem das nossas obras, mas da graça revelada no sacrifício de Cristo Jesus. Em segundo lugar, a ceia do Senhor nos faz olharmos para dentro de nós. Quando no versículo 28 e 29 diz o seguinte, esse mesmo capítulo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 e 29. Vamos ler o 27 também. Assim, quem come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado do pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comermos do pão ou bebermos do cálice sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe julgamento contra si mesmo. É se a ceia do Senhor nós estamos com o coração voltado para o sentimento verdadeiro que nos induz à Escritura Sagrada, se nós estamos de fato trazendo a memória do sacrifício de Cristo Jesus, se de fato nós estamos com o coração sincero diante de Deus. A ceia do Senhor também é um autoexame. Esse autoexame não é para nos afastarmos, não é para que nós deixemos de comer a ceia, não é. Não é para nós nos julgarmos e nos condenarmos, também não é. A ceia do Senhor, o autoexame, é para conduzir-nos ao arrependimento, à confissão e à restauração da alma. Há muitos que às vezes deixam de participar da ceia porque lembra que está em pecado ou que teve algum pecado durante aquele dia. Quanto tempo leva para Deus perdoar os nossos pecados? É o tempo do arrependimento. O verdadeiro arrependimento é desejar não ter feito o que fez. Não significa que não vai repetir mais, mas significa que vai lutar veementemente para não repetir. Este é o verdadeiro arrependimento. Reconciliar-se com Deus. E também reconciliar-se com seus irmãos se há alguma fissura, se há alguma contenda.
se há algum motivo de afastamento, pois somos a igreja de Cristo Jesus. Em terceiro e último lugar, a ceia do Senhor nos faz olharmos para frente, ou seja, a esperança da volta de Cristo Jesus. Quando, no versículo 26, ele diz: porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, ou até que Ele volte. A ceia ela não é apenas olhando para o passado, mas a ceia também é nossos olhos voltando para o futuro, observando o futuro, observando os acontecimentos, se preparando para a vinda do Mestre, se preparando para a vinda, para a volta daquele que se entregou na cruz para perdão dos nossos pecados. A ceia, ela nos lembra que Jesus Cristo voltará. Ele vai voltar. E que um dia participaremos da grande ceia nas bordas do Cordeiro. Haverá uma grande ceia no céu, com todos aqueles que hão de morar lá. E nós participaremos dela. O próprio Cristo celebrará. Já imaginaram? Estarmos à mesa com Cristo. Você já pensou nisso? Assim como Paulo, Pedro, João, Tiago, Tomé, sentaram à mesa com Cristo e participaram da ceia, nós vamos ter esse privilégio de estarmos lá. Você já parou para pensar sobre isto? É um momento de esperança e perseverança. Para nós podemos achar demorados, mas sempre já ouvimos falar tantas vezes que Ele está voltando, já ouvimos falar tantas vezes que está perto. A palavra de Deus em 1 Pedro diz que um ano para Deus é um piscar de olho. Aliás, 1000 anos, melhor dizendo. Para nós pode ser muito tempo. Mas o que nós estamos percebendo é que as coisas estão acontecendo numa velocidade tão grande, que o que parece distante está perto. Tem algumas perguntas que, para nós refletirmos, e se você participa de um pequeno grupo, vocês poderão discutir um pouco mais lá no seu pequeno grupo sobre essas perguntas que aqui vocês ouvirão. Tenho participado da ceia com reverência, gratidão pelo sacrifício do Senhor Jesus? Temos participado da ceia desta maneira? Há algo em minha vida que preciso confessar, ou ajudar, ou ajustar diante de Deus? Repetindo, há algo em minha vida que eu preciso confessar ou ajustar diante do meu Deus? Tenho vivido em comunhão verdadeira com a minha igreja, com os meus irmãos, como parte do corpo de Cristo que somos? A palavra de Deus diz que o que depender de vós, tende paz uns com os outros. A esperança da volta de Jesus Cristo tem me influenciado mais a respeito das minhas atitudes diárias? Ao participarmos da ceia do Senhor, façamos isto, ou seja, participemos da ceia com coração sincero, com fé viva e vida alimentada com o Evangelho de Cristo, o Evangelho da verdade. Que este momento nos leve a uma gratidão renovada
pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um compromisso maior com a santidade e uma esperança firme na volta do Senhor. Que nada nos abale, que nada tire a nossa esperança, que nada nos afaste um do outro, que não seja apenas um ato litúrgico, mas que seja de fato uma cerimônia solene, onde trazemos à memória o sacrifício, mas também a ressurreição de Cristo Jesus. Pai querido, graças te damos, pois sei que o Senhor é presente aqui em nosso meio. Que a Tua palavra nos molde. Somos pecadores, Senhor. Temos tanto a consertar nas nossas vidas. E o Senhor conhece-nos muito bem, até melhor do que nós mesmos. O Senhor nos conhece. Dá-nos sabedoria, ó Deus. Orienta-nos para que vivamos melhor hoje do que foi ontem. E que amanhã possamos estarmos melhor do que hoje. Que o Teu Espírito Santo molde o nosso coração. Transforma-nos, ó Deus. Não no que queremos ser, mas naquilo que o Senhor quer que sejamos. Ajuda-nos. Perdoa os nossos pecados, somos pecadores. E todos os dias cometemos pecado, mas o Teu amor é maior do que qualquer pecado que nós cometemos. E justamente é a Tua graça que faz-nos sermos salvos, somente pela Tua graça. Ó Pai, estamos aqui nessa cerimônia para juntos celebrarmos o Teu sacrifício, porque sem Ele todos nós estaríamos condenados ao inferno. E nós te agradecemos porque a Tua graça nos alcançou. Oramos em nome de Jesus. Amém.